Então, bom dia a todas e a todos também. Pronto, começar por dizer que realmente a inclusão é muito mais do que o levantamento que temos aqui hoje, que se foca essencialmente mais nas questões e no apoio aos alunos com necessidades educativas específicas no âmbito da educação especial. A legislação que está em vigor, o Decreto-Lei 54 de 2018, desde o início e desde a discussão que a FENPROF está de acordo com a generalidade do decreto, não foi por falta de aviso também da FENPROF, que era preciso ter muito cuidado na implementação, nomeadamente na questão dos recursos para dar resposta à exigência, e bem, que é este decreto-lei. E todos os anos a FENPROF tem feito um levantamento para saber da implementação e desde o primeiro momento que não são respeitados estes alunos. E não são respeitados porquê? Porque falta quase tudo, quase tudo. Não faltam alunos, não. O número de alunos com necessidades educativas específicas, medidas seletivas e medidas adicionais são cada vez mais. O rácio que os docentes têm que apoiar a nível dos alunos é muito elevado. Portanto, alunos não faltam, falta tudo o resto. Portanto, faltam docentes de educação especial, faltam técnicos especializados, faltam assistentes operacionais, faltam tarefeiros, faltam espaços físicos dignos de ter estes alunos e para os apoiar continuamente, faltam materiais específicos para alguns deles. Em relação aos alunos, e como eu disse, cada vez há mais alunos a serem apoiados. Neste momento, neste levantamento, dos 132 agrupamentos e escolas não agrupadas, cerca de 8,2% são alunos com medidas seletivas e medidas adicionais. Eu falei que o rácio estava muito elevado porque há poucos docentes de educação especial, e já vamos falar disso, porque o rácio de alunos a apoiar por medidas de inclusão, medidas nomeadamente seletivas e adicionais, que são as mais complexas, não está ao nível sequer das orientações europeias e mundiais. Os 8,2% que temos nas escolas de alunos nestas medidas, ou com estas medidas, fica abaixo dos 10% que são a orientação para o número de alunos com estas problemáticas. O que significa que há alunos, e é relatado por alguns agrupamentos, há alunos que não têm ainda hoje os apoios de que necessitam. Ou seja, têm talvez apoio indireto, e eu já explico o que é, mas um apoio direto de docentes de educação especial e de técnicos especializados, alguns deles não têm todos os apoios de que necessitam. Estes 8,2% então, é um número elevado para a falta de docentes de educação especial que temos, o que significa que alguns docentes de educação especial dão apoio a 20, 25 alunos, 30 alunos numa semana, o que leva a que alguns desses alunos tenham apenas um apoio de 30 minutos por semana. E isto é recorrente nos vários anos em que nós fomos fazendo o levantamento, desde 2018 em que foi implementado, e que, como se percebe, é muito insuficiente. Não é com 30 minutos de apoio especializado que estes alunos irão ter uma inclusão verdadeira e efetiva nas escolas. Eu falava ainda há pouco que 4,4% destes alunos têm apenas apoio indireto. O Decreto-Lei prevê este apoio indireto, a FENPROF não concorda com ele, porque o apoio indireto é
um destes alunos com necessidades educativas específicas estar na sala, e bem, junto dos seus colegas, mas devido ao número insuficiente de docentes de educação especial ou de técnicos especializados, estes alunos não têm um apoio direto destes profissionais. O professor titular de turma diz ao colega de educação especial que tem lá um aluno com certas características e o docente de educação especial dá orientações ao titular de turma, muitas vezes sem conhecer o aluno. E isto é completamente errado. Mas como vimos no levantamento, 4,4% destes alunos apenas têm este apoio indireto. É claro que o titular de turma, com também o número elevado de alunos por turma que temos hoje, o apoio individualizado, a diferenciação pedagógica é muito difícil de fazer. Em alguns casos nem é difícil, é impossível, porque qualquer um dos outros alunos tem também características específicas que o docente também tem que dar resposta. E como há falta de professores no geral, há falta de espaços físicos, também faltam salas nas escolas, o número de alunos por turma é cada vez maior. E isto leva a que muitos dos agrupamentos e escolas não agrupadas, e no nosso estudo cerca de 23% referem isto, constituem turmas que são ilegais. Porquê? Porque a legislação refere que quando há um aluno com necessidades educativas específicas e que necessita de ter uma turma reduzida para que esse apoio seja mais efetivo, a turma deve ser reduzida a 20 alunos. E diz também a legislação que cada uma destas turmas não pode ter mais que 2 alunos com necessidades educativas específicas. Inscrito no relatório técnico-pedagógico que cada um destes alunos tem que ter. Ora, 23% destas turmas, das turmas totais do levantamento, estão ilegais, porque ou têm mais de 20 alunos, ou têm mais de 2 alunos com necessidades educativas específicas, ou até têm as duas situações ilegais. Turmas com mais de 20 alunos e com mais de 2 alunos com necessidades educativas específicas. Nós temos turmas com 4, 5, 6 alunos com necessidades educativas específicas. Portanto, nesta questão dos alunos, para nós há um desrespeito muito grande pelas características individuais de cada um dos alunos. Não só destes alunos que precisam destes apoios mais específicos e mais especializados, mas também pelos outros alunos que estão nas turmas. E que nós defendemos que todos eles devem estar na mesma turma. Mas são necessárias condições que os sucessivos governos não têm criado. Faltam docentes de educação especial. 64% dos agrupamentos e escolas não agrupadas dizem que têm falta de docentes de educação especial. O número de docentes de educação especial não é suficiente para dar resposta a todos estes alunos, a toda esta diversidade. Há também, e por falta de docentes de educação especial, há um desrespeito pela legislação que também está em vigor e, nomeadamente, pelo Estatuto da Carreira Docente. No artigo 79 do Estatuto da Carreira Docente é referido que qualquer docente, incluindo os docentes de educação especial, tem direito a uma redução da componente letiva pela sua idade e pelo tempo de serviço. Como o Mário disse ainda há pouco, também a classe dos docentes de educação especial, a classe docente toda ela está envelhecida e os docentes de educação especial também. E muitos destes docentes que estão no ativo, que estão a trabalhar, têm redução da componente letiva, têm a redução no seu horário de trabalho direto com os alunos. Como há falta de docentes, a maior parte das escolas, dos agrupamentos,
coloca nesta redução, que deveria ser uma redução para tratar de assuntos não diretamente com alunos, de processos, de projetos, de falar com as famílias, etc. Têm estas reduções da componente letiva preenchidas com apoio a alunos. Ou seja, esta redução pela sua idade e pelo tempo de serviço é exterminada, é perdida, porque as direções atribuem trabalho igual ao que estes colegas têm na sua componente letiva. Esta questão é muito referida pelos docentes da educação especial, que neste momento vêem no papel esse direito, mas na prática esse direito não é garantido. E é o que eles dizem: eu estou a fazer o mesmo na minha componente letiva, que é o trabalho direto com os alunos, do que faço na minha componente não letiva de estabelecimento, que era um trabalho para fazer na escola, mas sem alunos. E isto deve-se realmente à falta de professores. Há até agrupamentos que referem que neste âmbito do artigo 79 distribuem serviço aos docentes de educação especial que eles designam por aulas. Ora, aulas, não é preciso mais explicação para se perceber que é mesmo com alunos. Alguns colegas dão apoio a alunos que já têm na componente letiva, mas há colegas que nesta componente não letiva de estabelecimento dão apoio a alunos que não acompanham na componente letiva, o que significa que o seu horário é completo e não com a redução a que têm direito por lei. Uma outra questão também que nos preocupa e que a FENPROF também tem feito muito trabalho e muito caminho nesse sentido é a questão da intervenção precoce na infância. A intervenção que dá apoio a crianças dos 0 aos 6 e às respectivas famílias, mas que são crianças que não estão na escola pública, portanto estão nas instituições privadas e até nas creches e até nos domicílios. E para este trabalho também há necessidade de uma especialização para se poder dar uma resposta de qualidade a estas crianças e a estas famílias. Do levantamento que nós fizemos destes 132 agrupamentos de escolas não agrupadas, 7% dos docentes total da educação especial estão a trabalhar na intervenção precoce na infância. E isto é um número muito elevado, porquê? Porque nem todos os agrupamentos são escola de referência para a intervenção precoce na infância. Portanto, só alguns destes agrupamentos é que têm esta resposta. Nós consideramos que para ser dada uma resposta adequada e de qualidade, nós precisamos que os docentes que estão a dar este apoio a estas crianças e a estas famílias necessitam de uma formação especializada, tal como acontece para os grupos de recrutamento da educação especial. Precisam também de estabilidade nas escolas para dar continuidade ao trabalho com estas crianças e com estas famílias. E para isso é necessário a criação de um novo grupo de recrutamento, para além dos 3 que já existem para a educação especial, que é o grupo de recrutamento para a intervenção precoce na infância. O Ministério, quando estava na oposição, achava muito bem, agora que já é governo, diz que tem que ver se essa é a melhor solução. Portanto, estamos em conversações com o Ministério para perceber, já reunimos uma vez, não está só a FENPROF, nesta luta estão também a Associação Europeia de Intervenção Precoce, a Associação Nacional de Intervenção Precoce, a Associação de Profissionais de Educação de Infância
e a Pró-Inclusão, que é uma associação de docentes de educação especial. Estas 5 organizações estão juntas nesta luta porque consideramos que quer estas crianças, quer as suas famílias merecem o respeito da qualidade da resposta que temos para lhes dar. E só assim é que nós achamos que vai ser conseguida esse respeito. Pronto. Em relação a assistentes operacionais, 73% dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas referem que não têm assistentes operacionais em número suficiente para dar resposta a todos os alunos e, mais concretamente, resposta a estes alunos com necessidades educativas específicas. Do total de assistentes operacionais, apenas 2%, nos 132 agrupamentos e escolas não agrupadas, apenas 2% dos assistentes operacionais têm formação adequada para trabalhar com estes alunos. Como é óbvio, a falta de assistentes operacionais também é geral e o assistente operacional hoje nas escolas faz de tudo. E, portanto, quando há falta num outro sítio, mesmo que aquele assistente operacional esteja a dar apoio a um destes alunos com necessidades educativas específicas, é desviado para o outro local para dar resposta aos outros alunos. Seja como for, a formação destes assistentes operacionais é a obrigação do Ministério da Educação. Neste momento, os assistentes operacionais já estão sobre a alçada das câmaras municipais, seja como for, estão nas escolas públicas e, portanto, é responsabilidade quer do Ministério da Educação, quer dos agrupamentos, das direções dos agrupamentos de escolas, quer das câmaras municipais, dar formação adequada, específica a estes assistentes operacionais para trabalharem com estes alunos. E isso não está a ser feito. E não está a ser feito desde o início da implementação do Decreto-Lei em 2018. Técnicos especializados. Técnicos especializados, estamos a falar de psicólogos, estamos a falar de terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicometricistas, assistentes sociais, etc, etc. 77% dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas afirmam que não têm técnicos especializados em número suficiente para dar a resposta adequada. 77%. Nós temos casos em que as equipas multidisciplinares que também existem nos agrupamentos, também ao abrigo deste decreto-lei, têm que escolher qual é o apoio que aquele aluno necessita mais. Ou seja, aquele aluno necessita de acompanhamento da terapia da fala e da fisioterapia. E como não há horas suficientes daqueles técnicos, daqueles 2 técnicos especializados, a equipa tem que decidir qual é a terapia que aquele aluno precisa mais. E é aquela terapia que ele vai ter. Apesar de precisar da outra também. Mas não é fornecida, não é dada essa resposta. E, portanto, isto, logo à partida, fica aqui em falta a resposta adequada, que era a que aquele aluno precisava das 2 terapias. De uma forma geral, 80% dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas afirmam também que não têm os recursos necessários, os recursos humanos, os recursos físicos e os recursos materiais para que seja dada uma resposta adequada, para que exista uma educação verdadeiramente inclusiva nas nossas escolas. E isto preocupa-nos muito. 80% dos agrupamentos diz que não tem condições para que a inclusão seja uma realidade. E vou concluir dizendo que falta muita coisa nas escolas,
mas falta essencialmente investimento do Governo para dar uma resposta adequada e séria a estes alunos. A vida dos alunos não para à espera de uma terapia que eles precisam. E se esse investimento não for feito, a vida destas crianças e destes jovens vai passando e eles não têm o apoio de que necessitam. E por isso dizemos que o direito destes alunos a uma educação de qualidade, inclusiva e de qualidade, está a ser posto em causa. A educação inclusiva e o respeito pela diversidade está a ser posto em causa. A equidade, a diversidade, a inclusão está a ser posta em causa. Estão a ser postos em causa. E nós o que queremos saber é o que é que o Governo está disponível para fazer para resolver esta situação que cada dia se agrava mais. Obrigada.